Esperamos que tenham aproveitado todas as mesas redondas. Nesse instante, então, convidamos ao palco para juntar-se a senhora Mônica Correia, a senhora Juliane Barroso, diretora editorial de Edições SM, para apresentarem o livro Quem Conta um Conto, os menores de 7 anos como leitores e autores. Infelizmente, por motivos de saúde, a autora deste livro, a senhora Luz Maria Chapela, não pôde estar presente fisicamente aqui, mas não poderíamos deixar de inseri-la neste momento em que Edições SM lança seu livro pela coleção Somos Mestres Brasil. Anunciamos a sua participação especial por meio de um vídeo gravado especialmente para o CIEI Brasil. Convidamos a todos para assistir agora a esta grande autora. Bueno, pues muy buenos días. Es un gusto estar aquí. Agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con ustedes y de estar presente de esta manera virtual, que en estos días es una manera de estar presente, en este Seminario Internacional de Educación Integral. Me emociona mucho pensar que estamos inaugurando, que estamos iniciando un proceso al que le deseo muy larga vida, para ustedes allá en Brasil y para todos nosotros en América Latina. Quiero presentarme, yo soy Luz María Chapela. Les quiero decir algunos aspectos de la trayectoria de mi vida, de mi curso de vida, de mi curso profesional de vida. Yo creo que una de las cosas que a mí me marcó es que soy la mayor de 11 hermanos. Entonces, desde que yo era muy chica, aprendí a gozar, a alegrarme mucho con los logros, con los aprendizajes. Me di cuenta de cómo gozaban mis hermanos chiquitos cuando yo los ponía contra la pared y ellos venían hacia mí con sus primeros pasos. Y esa confianza, esa mezcla de miedo y confianza y esperanza que cuando estiraban sus bracitos y venían hacia mí, y yo era muy chiquita, pero se volvió para mí una verdadera afición enseñarles a caminar a mis hermanos chicos. Y en general creo que uno de los grandes regalos que me dio la vida fue ese, el poder entender desde que yo era muy niña la alegría que produce en los niños y en el ser humano el aprendizaje y el conocimiento. Entonces ya quedé grabada, quedé adicta a los niños chiquitos cuando están aprendiendo. También cuando nadaban, cuando algún hermano me los aventaba por debajo del agua y yo los esperaba debajo del agua, esa misma cara, esa misma sensación. Entonces creo que esa es una imagen que para mí ha sido mi motor profesional a lo largo de la vida. De allí, de esa etapa aprendí eso, a la alegría de aprender. Un poquito más adelante estuve como maestra Montessori y ahí en lo que yo aprendí con los niños Montessori, con grupos de niños Montessori, es que los niños no necesitan sanciones, no necesitan regaños, no necesitan castigos. Los grupos de Montessori son 25, 30 niños que tienen un propósito, tienen un orden, tienen una autodisciplina y tienen una dignidad tan impresionante que con 30 niños haciendo por grupos o individualmente cada quien lo suyo, no necesitamos ni regañarlos ni sancionarlos, ellos circulaban perfectamente. De esa etapa aprendí eso, aprendí que los niños no necesitan sanciones, tienen dignidad y saben hacer lo que necesitan hacer sin que nadie se los obligue, sino por ellos mismos. Y que cuando actúan sin sanciones se va construyendo un orgullo de grupo muy impresionante. Eso también me marcó mucho. Tengo también otra experiencia laboral cuando en el mundo indígena, una vez unos niños descubrieron un libro que yo había firmado, un libro mío, y entonces me obligaron a ir por la licencia y todo para demostrar si era yo o no era yo la autora de ese libro. Y cuando se dieron cuenta de que sí, tiraron todos los libros al suelo y dijeron, ahora queremos lápiz y queremos papel, porque si esa puede ser autora, nosotros por supuesto que también podemos ser autores. Y en un albergue indígena en el estado de Tabasco, y en ese albergue tuvimos que ponerles un proyecto editorial y trajimos artistas gráficos y algunos de los niños de ese albergue ahora son autores conocidos, poetas en especial. Entonces aprendí eso, que también otra marca muy fuerte en mi carrera. Y otra experiencia también que me ha marcado, yo les estoy como que seleccioné algunos momentos.
Allá en Baja California, en el norte de mi país, hay jornaleros que van a cosechar. Y ellos habían hecho un movimiento muy largo para pedir un centro de salud. Y entonces dijeron, aquí queremos el centro de salud. Un año de cabildeo, finalmente se decidió. Y una mañana, a 10 kilómetros de distancia, apareció un inmenso letrero que decía, aquí se construirá el centro de salud para la comunidad triqui. Entonces ellos no dijeron nada, se durmieron muy contentos. La noche siguiente, no sé, unos 500, 600 triquis fueron, desenterraron el letrero, lo arrastraron 10 kilómetros por la carretera durante la noche y lo plantaron donde ellos habían dicho que tenía que... Entonces, a la mañana siguiente, cuando las autoridades llegaron, el letrero estaba rodeado por 600 indígenas que decían, pues aquí es donde se va a construir, y ahorita ahí es en donde está el centro de salud. Y ese grupo de indígenas con el que estábamos trabajando leía, dialogaba, debatía, estaba estudiando. Entonces la fuerza de la dignidad, del respeto por uno mismo, la fuerza de la conciencia de uno mismo, creo que es el hilo conductor por el que a lo largo de mi carrera he estado en este asunto que es el asunto de la lectura, el asunto del diálogo con los autores, el diálogo con los personajes y el diálogo con uno mismo. Y esto desde que los niños son sumamente pequeños. A mí me pidieron que hablara de por qué querría yo hacer un libro, por qué escribí este libro. Me parece que una de las razones, no puedo hablar por todos los escritores, pero me parece que una de las razones por las que un escritor hace un libro es porque tiene deseos de compartir. A mí me parece que mi motor es el deseo de compartir algunas de estas grandes lecciones que la vida me ha dado a lo largo del trabajo, evidentemente. Me parece que es muy importante combinar teoría con práctica, teoría con experiencia, conceptos con vivencias. Creo que en esa combinación, y evidentemente siempre mediada por sentimientos, en esa combinación creo que es en la que ocurren los milagros, ocurre el aprendizaje, ocurre lo inesperado. Hay un ejemplo que a mí me motivó para escribir este libro, y es cuando lo que ocurre, la importancia de lo que ocurre cuando un bebé que tiene 3 semanas de nacido, 4 semanas de nacido, es sumergido, es bañado en una tina con agua. Cuando ocurre eso, hay fenómenos muy, muy importantes que ocurren. Por ejemplo, hay una sensación de cercanía, hay una sensación de vértigo porque la mamá lo aleja de su cuerpo y el bebé está sintiendo el alejamiento del cuerpo, vértigo porque se va, un contacto con un tercer elemento que no es ni la mamá ni yo, que es el mundo exterior, contacto con el exterior, un diálogo entre el bebé y el agua para decir estás fría, estás caliente, me gustas, no me gustas. Hay un uso de palabras, un vocabulario, pero también hay esta sensación del nosotros, la construcción de un nosotros pero que no es ya nada más la mamá amamantando, la mamá queriendo, sino la mamá entregando, pidiéndole al niño que se arriesgue y llevándolo ella misma con todo cuidado, llevándola al mundo, al tercer elemento que es el mundo. En ese diálogo maravilloso, el bebé, la mamá y el entorno forman un solo triángulo y eso ocurre desde muy pronto. Entonces, ese es uno de los puntos, por mostrar un ejemplo, por el cual a mí yo tenía muchas ganas de compartir algunos de estos momentos, la importancia de la palabra, la importancia del yo, del nosotros, pero siempre guiado por esta idea de que el aprendizaje produce autoestima y produce una dignidad que pide a los niños, a la edad que tengan, expresarse como seres dignos en este planeta. Hay otro punto que me gustaría y es que tomáramos conciencia de que todavía no hemos construido una palabra adecuada para esa persona que se pone a mediar entre los niños y el mundo. Nosotros a veces le llamamos profesor todavía, como fuera un instructor. Me parece que es una palabra que tenemos que desechar ya muy pronto. O maestro. Y sin embargo, no hemos construido una palabra para hablar de este ser cariñoso, de este ser amoroso, de este ser informado, inteligente, que asume la función de mediar entre los chiquitos, los que tienen menos de 6 años, y el mundo externo. Esta función de esta persona que tiene que organizar modelos de mundo, espacios de mundo, colecciones del mundo, para poner al niño frente a eso y
con un porcentaje de empujarlo hacia allá y otro porcentaje de atraerlo hacia allá. El mediador de la primera infancia tiene que ser un seductor, pero también un urbanizador inteligente, que sepa cómo poner trampas intelectuales, trampas afectivas y muchísimas trampas sensoriales, porque no se nos puede olvidar que los niños son sentido y por sus sentidos aprenden. Entonces, tenemos que construir eso. Ojalá este libro que yo estoy presentando tenga algo que ver con alguno de estos puntos que les estoy contando. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo que sí les podría asegurar es, como dice el gran colombiano Evelio Cabrejo, nosotros tenemos que entender que no somos nosotros los que enseñamos a los niños, que nosotros aprendemos de los niños, que los niños nos muestran toda esa condición humana que tiene que ver con la solidaridad, con el orgullo, con la capacidad de asombro, con la valentía, con el no quedarse nunca con una respuesta, sino siempre para cada respuesta generar una pregunta nueva. Necesitamos entender que los niños no son copas vacías que tenemos que llenar, ni tablas rasas, que no podemos hablar de educación como dar forma. Los niños tienen su propia forma, y si este libro puede participar de alguna manera en que reconstruyamos en América Latina, empecemos a reconstruir un pensamiento más abierto, más generoso, y recuperar en estos tiempos en los que estamos perdiendo frente al capital, frente a la finanza, frente a todo, estamos perdiendo lo humano. A mí me gustaría invitarlos en este congreso a trabajar la parte humana, que parece etérea, parece algo intangible, y sin embargo es completamente tangible y completamente operable. Si yo como mamá me relaciono con mi hijo todos los días y todos los días comprendo que él se está yendo al mundo exterior cuando lo sumerjo en el agua, vamos a tener niños distintos, vamos a tener un concepto distinto de la infancia, y vamos como adultos encargados de estar cerca de los niños a construir redes de distinta manera, redes que abandonen la idea de la enseñanza, la idea de la profesión como profesor, y empecemos a entrar más a una idea en donde los niños sean parte de nuestro ser humano, parte de nuestra sociedad y parte de lo que nos hace grandes y de lo que nos puede hacer grandes. Muchas gracias. Com a palavra agora, Juliane Barroso. Bem, foi numa conversa com a professora Rita Coelho que tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Luz Maria. E hoje é com alegria que apresento a edição brasileira, um livro lançado pelo selo Somos Mestres. Neste selo, a ESM oferece título aos profissionais da educação, reflexões e práticas de vários temas da educação, e tem como objetivo contribuir para a formação de professores. A ESM tem como projeto educativo estabelecer parceria com escolas que educam em valores. Nesse sentido, fornece material didático e de literatura de qualidade, contribuindo para a educação em valores, a prática da cidadania e a formação integral do indivíduo. Eu quero aproveitar e agradecer a Ana Luísa pela tradução que ela fez desse livro e pela professora Mônica Correia, que atendeu o nosso convite de escrever o prólogo desse livro. Muito obrigada. Passamos a palavra agora para a Mônica. Bom, eu estou aqui me perguntando o que eu estou fazendo aqui, e desde que me comunicaram que eu estaria apresentando o livro, eu tenho feito essa pergunta, e eu só encontrei uma resposta, né? Eu estou aqui representando um tanto de gente, várias pessoas, só assim que eu consigo achar uma razão para estar aqui, não sentada aí com vocês, né? E eu fiquei pensando que essa representação é como uma história cumulativa que as crianças gostam tanto, né? Que seria quase que uma escola como um telefone sem fio. Só dessa maneira eu posso explicar também um pouco o making of, o que aconteceu, para vocês terem esse livro em mãos. Então, poderia ser uma amiga, Alma, deu um livro, deu de presente um livro para uma pessoa, Mônica, que estava muito ocupada pensando em como fazer, com um projeto que estava na cabeça dela há muito tempo, de organizar um material de formação.
E essa pessoa contou para uma outra, Rita Coelho, que está em Brasília também, muito empenhada em resolver muitos problemas, sendo este um deles, que contou para uma amiga, Pilar, que já esteve no Ministério da Educação e sabe o quanto isso é importante, que, por sua vez, contou para a Ana Luísa, que fez a tradução. E, claro, se a Pilar estivesse aqui comigo, ela ia contar da Pilar para a Ana Luísa quantas pessoas mais fariam parte dessa história cumulativa. Ou desse telefone sem fio, a própria Juliane, que apresentou aqui, é uma dessas pessoas que faria parte desse telefone sem fio, né? E acho que, bom, também, assim que eu conversei com a Rita falou, eu vou falar agora com a Pilar, nós precisamos deste livro. Por que nós precisamos? Acho que é dispensável eu falar pela fala da Luz Chapela, né, pela delicadeza, pelo tom que esse livro traz, pela concepção de infância e o carinho que tem com as crianças e com os professores. Então, eu convido vocês a lerem este livro pensando nessas duas coisas que estão muito presentes, o carinho com a criança e o carinho com o professor, que, ao mesmo tempo em que não nega ao professor esse conhecimento que é tão importante que ele tenha, trabalha com uma generosidade muito grande de dizer a ele, é possível fazer, experimente dessa forma, né? E nós temos tanta dificuldade no Brasil de fazer isso, né? De conversar com o professor dizendo, olha, tenta isso, faz uma coleção de fotos com seus bebês, construa livros com ele de pano, e a Luz Chapela faz isso, vocês vão ver no livro, né? E também, para finalizar, só também aproveitando o espaço que me foi dado, dizer um pouco essa trajetória, para mim, que deve ter sido a mesma para Pilar, a mesma para Rita, a mesma para Juliane, para Ana Luísa e tantas outras pessoas, e para todo mundo que ajudou a organizar esse seminário. Quando eu fiquei sabendo, né, quer dizer, eu falei para a Rita e estou salva. Pronto, já passei a bola, o livro vai sair, ela me deu a notícia, nós comemoramos muito. Ai, que bom! É importante em língua portuguesa, vai ajudar muito, tem tão poucas produções no Brasil. Ok, estou eu com o meu projeto e meus milhares de afazeres lá, acadêmicos e todos os mais, pronto, estou livre. E aí voltou para mim, você pode ajudar lendo? Você pode ajudar? E meu marido falou, que hora você vai fazer isso? Está sem tempo para ir ao banheiro, me lembrando. Eu falei, mas eu não sei por que a gente abre a boca. Se eu tivesse ficado calada, né? Agora não, agora voltou. Como é que eu não vou? É um projeto que eu quis tanto, acreditei, claro que eu vou estar junto, vou ajudar. E achei a Ana Luísa, que a gente já ficou super amigas por e-mail, né? Não, claro, estou junto, pode contar comigo. E, no processo, é claro, um projeto tão bonito foi me convencendo de que ainda bem que eu aceitei, ainda bem que eu diminuí umas idas ao banheiro também, para dar tempo. E, claro, eu só queria agradecer muito. Meu lugar aqui é de agradecimento, porque eu acredito muito que essa publicação vai abrir portas para que outras publicações do gênero aconteçam, que a gente lembre dos bebês, lembre das crianças antes dos 7 anos, quantas coisas bacanas e importantes nós temos para fazer com elas, né? Então, eu agradeço muito à SM, a coragem e ter encontrado essas pessoas, porque eu, sinceramente, achei que não sairia, não nesse tempo, não com essa qualidade, não com essa competência, e não podendo ser distribuído e tornado público num seminário tão bem organizado, né? Então, muito obrigada e parabéns à SM. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Mônica. Perdão. Bom, para as considerações finais, convidamos ao palco a senhora Pilar Lacerda, diretora da Fundação SM Brasil, e o senhor Leôncio Fernandes, diretor da Fundação SM. Com a palavra, o senhor Leôncio. Bien. Bom, ontem às 9 da manhã, queria dar uma longa vida ao CIEI no Brasil, e hoje, às 5 da tarde, eu estou afirmando que o CIEI vai ter uma longa vida no Brasil.
Realmente foi emocionante, impressionante ver como um assunto que aparentemente era simples, sem relevância, como é nesse momento, percebida a educação, e em especial a educação infantil, como mobilizou todos vocês e foi capaz de reunir reflexões, mesas, contribuições de diferentes pontos de vista e criar a consciência de que os educadores somos imprescindíveis. Podemos prescindir dos políticos? Sim. Podemos prescindir até dos jogadores de futebol, mais ou menos. Podemos prescindir dos economistas? Sim. Mas não podemos prescindir dos educadores. Todos vocês são educadores, todos vocês são maravilhosos e todos vocês têm muito futuro. Parabéns e vamos continuar. Com a palavra, Pilar. Eu estou felicíssima porque a Mônica traduziu um pouquinho do que foi essa construção. A gente não pensava que nós não íamos conseguir, primeiro porque o orçamento era menor, e aí fomos a Leôncio, e Leôncio, não, vamos fazer. E eu tenho uma equipe de 3 pessoas, que é a Mariana, a Marisa e a Carla, que devem estar por ali. Estão ali, ó. E é o primeiro, e eu estou muito, muito feliz, porque as pessoas que vieram aqui para falar e vocês que vieram para participar, né, a gente formou um grupo muito forte, impressionante, porque as pessoas, apesar da gente não ter combinado, como houve uma interação aqui, então é aquela coisa que está tudo tão tecido, nós estamos todos numa sintonia tão boa, né? E essa sintonia é o compromisso que cada um de nós temos com as crianças, não as crianças brasileiras, as crianças do mundo, né? E estas crianças, elas têm esse direito. Eu aprendi isso muito com a Rita. Eu conheci a Rita em 2002, quando eu assumi a secretaria. Aliás, a Rita depois tem que aparecer aqui, a gente devia ter gravado um vídeo, porque ela é a nossa personagem preferida. A Rita para quem não conhece, é uma pessoa que tem 1,5 m, assim, o tamanho da Elis Regina, né? E ela lida com a educação infantil. Ela tratava, na época, há 13 anos atrás, da transição das creches da assistência, aquele lugar cabe qualquer um, que é para pobre mesmo, para a educação. E as creches, isso acontecia em Belo Horizonte, mas acontecia em todo o país. Elas não queriam sair da assistência porque elas diziam: vocês vão exigir muito e não vão pagar o tanto. E nós, então, estávamos nesse desafio. Assim, será que vale a pena? Né? Nós vamos ter dinheiro? E aí, a Rita, primeiro me convenceu, porque eu falava, gente, tem formas alternativas. Eu brincava, até hoje eu brinco com a Rita, quando eu falo avó, né, ela fala, não vem com essa história de mãe crecheira, de avó crecheira, porque o que tinha em Belo Horizonte eram mães, avós, padres, freiras, pastores, que cuidavam das crianças. E aí, quando a gente reclama, e a Beatriz Cardoso falou isso aqui, quando a gente fala assim, os meninos chegam no ensino médio e não sabem ler, os meninos, é porque as coisas, elas não estão se resolvendo no ensino médio, porque a gente nunca teve, neste país, uma concepção da educação como direito até o final do século XX, que foi 1988. Então, de lá para cá, esse país tem avançado muito. Com o Fundef, com o Fundeb, com essa concepção da creche. Eu tive essa sorte de estar com a Rita, com o grupo da universidade, que trabalhou profundamente com a gente em Belo Horizonte, mas na presidência da Undime, porque quando o projeto do Fundeb, que mudava o fundo de financiamento de ensino fundamental para a educação básica,
ele saiu, porque a esplanada dos ministérios em Brasília é cheia de assombrações, de armadilhas, ela não é só aquela beleza do Niemeyer. Saiu do prédio da educação, incluindo as creches, foi para o planejamento e fazenda e saiu sem as creches. E a briga era a seguinte: criança de 0 a 3 não é educação em nenhum lugar do mundo. Então, tinha ministros, secretários de Estado, governadores que procuravam o ministro Fernando Haddad e diziam: ministro, na Suécia não é assim, em Paris não é assim, nos Estados Unidos nem tem creche direito, por que no Brasil vai ter? E aí a discussão era a seguinte: porque no Brasil não tem nenhuma escola pública de verdade até o final do século XX. Nós temos crianças diferentes, situação diferente, e se esta creche ficar como assistência, e com a concepção que a gente tem que para pobre serve qualquer coisa, né, nós vamos ter esse distrato com as crianças. E aí a gente vai ler os artigos que a Beatriz projetou aqui, o artigo do Góes, do Antônio Góes, nós vamos ler ele por muitos anos. Então, na construção, assim, eu me formei, tivemos que formar o secretário de Planejamento de BH, o de Finanças, o prefeito, os vereadores. Foi um trabalho que foi aumentando essa rede, que nós fomos convencendo as creches, e aí fomos pressionando, porque você tem que incluir a merenda. Se o material que eu mando para a escola infantil pública é bom, por que eu não vou mandar para a escola conveniada? E, ao mesmo tempo em que o Brasil foi qualificando o atendimento na rede conveniada, nós também fomos experimentando, pela primeira vez, uma escola de educação infantil com creche e pré-escola de qualidade, que gerou estranhamentos. Assim, o secretário de Planejamento me ligava: Pilar, agora vocês vão comprar ferro? Tem aqui uma licitação para comprar 1000 ferros elétricos. Que isso? Em escola passa o quê? Falei, passa coeiro não existe mais, mas passa toalha, os meninos têm que tomar banho, mas é a educação que vai pagar. Eu falei, se você quiser me dar outra sugestão, estamos assim, as Casas Bahia vão pagar? Não vão, né? Então, era essa construção. Assim, pode, na visão da Beatriz Goulart, é assim, vamos fazer uma escola que ia ter um negócio que nós chamávamos de baby wash, que era o arquiteto teve a ideia genial, e aí as crianças pisavam e a água jorrava, né? E eles ficariam ali brincando. Nossa, mas que coisa linda, maravilhosa. E o primeiro menino que escorregou e meteu a cabeça, a diretora colocou cola, aquela cola que nunca mais você tira, falou, não quero saber disso. E aí eu falei, mas diretora, tão linda, as crianças nesse calor, Pilar, é muito perigoso, elas escorregam. Elas caem, elas ficam gripadas, as mães estão com medo, porque as crianças estão morando. Elas só queriam ficar ali, né, gente? Fazendo 35 graus, nós também não sairíamos dali. Então, a negociação de como é que você faz isto. Então, brigávamos pelo financiamento. E aí você vê a questão da biblioteca, né? Estão discutindo aqui o espaço da leitura. Não vai fazer biblioteca na educação infantil. Mas, e aí, onde que as crianças lerão? Passa pela formação de professores, passa pelo tal cantinho. Estava explicando para a Elisa hoje de manhã o que é canto, né, em português, e o que é cantinho, né, que é o da educação infantil. Mas foi nessa costura e com a ajuda da universidade, dos pesquisadores, né, a Regina Scarpa trabalhava na revista Nova Escola, que tem uma produção para as professoras, e todas as escolas brasileiras recebiam a Nova Escola. Então, em vez da gente ficar com aquela cara feia para a revista, a conversa na redação da revista era para qualificar cada vez mais aquilo, né? Nós tivemos no Fantástico uma série, que foi essa série que a Beatriz Cardoso organizou, O Mundo Secreto dos Bebês, que minhas sobrinhas, minhas amigas, todas, Pilar, o tanto que a gente aprendeu, coisas que a gente não aprende. Nós não temos uma hora de ter aula de mãe, né? Então, esse cuidado com a criança é muito bom. Assim, nós temos bons problemas, que é qualificar, que é aprofundar e que é garantir uma vida digna para elas todas.
né? Não porque no futuro elas serão bons trabalhadores. Por isso que eu acho que, de vez em quando, os economistas, com exceção de James Heckman, que ajudou a gente com aquele, né, aquele prêmio Nobel e etc. Então, isso a gente deixa. Mas tudo bem se eles forem ótimos trabalhadores. Nós queremos que eles sofram de criancice, feito diz o Ken Robinson, né? Que nós todos passamos. Ken Robinson tem uma palestra ótima, que ele fala, gente, vocês lembram, né? Nós também já fomos aqueles seres pequenos que perambulavam por aí, né? Nós éramos crianças, ficam incomodadas, querem andar. Nós estamos aqui, né, aprofundando o conceito de crianças, da educação, da intencionalidade, do currículo, que não significa que o currículo vai ter conteúdo e, em vez de Enem, nós vamos ter Neném, né, Zilma? Mas nós temos isso e temos experiências muito fortes. Assim, a alegria da Naime estar aqui, né, com a Mônica, com a experiência da Gabriel Prestes, que é uma experiência transformadora, que é uma experiência inovadora, e da gente estar discutindo isso, educação integral, não como só mais tempo. Nós queremos mais tempo, mas nós não queremos mais tempo para fazer mais do mesmo. A gente quer fazer mais contemporâneo, com mais respeito, com mais qualidade. Então, que bom que nós, da Fundação, tivemos o apoio da editora, né, e todos os setores da editora se mobilizaram para nos ajudar. A rapidez com que a equipe da Juliane, né, pegou esse livro e transformou numa coisa concreta, o apoio do Zé Henrique, de todo o pessoal, a Mariana Zanácoli, que trabalhava com a gente, que hoje está aqui trabalhando como freela, né, Mariana, e que fez toda a produção aqui do seminário. Mas eu acho que, principalmente, criar esse espaço, e ano que vem eu já estou com a ideia do nosso projeto, que a gente está começando a desenhar lá em Barcelona, com Barcelona, que é a leitura para o êxito escolar, e que eu vou querer escutar vocês todos para a gente ver se é este um bom caminho, mas tendo certeza que o CIEI terá uma vida muito longa. Nós estamos aproveitando para... Eu tive esse chefe maravilhoso aqui, que, além de inteligente, tem me ensinado tudo sobre Espanha, sobre tourada, sobre vinho. Ele é com todo o respeito, ele é um porco traficante, porque ele trafica presuntos, ramons e etc. Maravilhoso. Ele agora volta para dirigir uma escola belíssima em Madrid. E eu tive uma sorte, quando eu virei uma indivíduo não governamental, eu tive esse chefe, então foi um grande presente. E agora, a partir de setembro, assume o Javier Palop, mas Leôncio será o nosso convidado de honra para abrir e fechar todos os nossos CIEIs. Tudo bem? Então, muito obrigada. Nós vamos ter um lanche ali de encerramento e eu conto com vocês ano que vem.